Abra sua Bíblia, Josué, capítulo de número 5, e o tema da nossa lição é o encontro com Deus, tá? Esse é o tema que vamos estudar nesta manhã, o encontro com Deus. Deixa eu explicar para vocês que estão no Facebook e os irmãos que estão aqui, para que a gente possa entender o que nós queremos estudar nesta manhã. Nós vimos na lição passada, nas lições anteriores, que Moisés é morto, Moisés não existe mais aqui na terra, e aí Deus levanta Josué com a missão de liderar Israel para entrar na terra da promessa. Israel estava no Egito cativo, Deus libertou, passa 40 anos no deserto e agora chegou o grande momento de entrar na terra prometida. Mas como Moisés não existia mais, Moisés havia morrido, Deus então levanta um sucessor, um substituto para Moisés. Levanta Josué, e a missão de Josué é levar este povo até a terra da promessa. Até aqui tudo bem. Então nós vamos ter um primeiro grande desafio de Josué, que é exatamente atravessar o Jordão, que estava em tempos de cheia, e nós vimos na lição, algumas lições atrás, o milagre de Deus, quando a arca da aliança passa e as águas do Jordão param e o povo de Deus atravessa o Jordão a seco. Tá ok? Do outro lado eles vão celebrar. É aqui que a gente começa o nosso estudo, porque eles já atravessaram o Jordão, estão do outro lado, só que à sua frente agora tem outro desafio. Não é mais o Jordão, o desafio agora é Jericó, uma cidade milenar, antiga demais, cercada de muros e que estava exatamente ali no caminho do povo de Deus. Para vencer Jericó era impossível aos olhos humanos vencer Jericó, tamanha fortaleza que era a cidade. A cidade tinha muralhas feitas de pedra maciça que existiam há mais de 800 anos na época. Muralhas intransponíveis que aos homens era impossível atravessar aquelas muralhas. E eles agora estão diante daquela muralha, diante daquele grande desafio, diante daquela batalha. E se não bastasse as muralhas de Jericó, ainda havia o povo que estava dentro das muralhas, que eram os cananeus, extremamente violentos, e que eles iriam precisar enfrentar. Além das muralhas, eles tinham que enfrentar também os cananeus que estavam ali, fora os outros povos que eles teriam que enfrentar. Então na lição de hoje nós vamos aprender exatamente isso. Josué está diante de Jericó, Josué o líder está diante de Jericó, pensando como fazer para vencer Jericó, o que fazer para vencer aquela batalha. E aí nós temos que aplicar essa lição para a nossa vida nesta manhã e pensar como nós reagimos diante dos desafios que nos são colocados. Como nós reagimos diante das muralhas que surgem a nosso caminho. Como nós reagimos quando temos obstáculos na nossa frente. Como nós nos comportamos, como nós reagimos. E eu quero aprender hoje com Josué. O que Josué fez para conseguir vencer aquela muralha que estava à sua frente. E hoje eu quero tirar lições para a nossa vida muito importantes sobre isso. Como nos comportamos diante de grandes desafios. Como você se comporta, como eu me comporto. Nós somos seres individuais, somos diferentes. Talvez a maneira como o presbítero Sérgio Holanda se comporte diante de uma situação não seja a mesma que eu me comporto. Eu queria perguntar para você que está aqui nessa manhã, e você que está nos assistindo no Facebook, como você se comporta diante de grandes batalhas, diante de grandes desafios. Tá bom, agora eu quero saber o seguinte, não quero mais saber como você se comporta, mas como você deveria se comportar. Como nós deveríamos nos comportar diante das batalhas, diante dos desafios, daquilo que vai estar no nosso caminho tentando nos atrapalhar de avançar. Como nós reagimos diante disso? É isso que nós vamos estudar nesta manhã de escola bíblica dominical. E para isso nós faremos uso do livro de Josué, capítulo de número 5, a partir do primeiro versículo. E eu vou aproveitar que o presbítero Sérgio Holanda está aqui, ele vai me ajudar na leitura.
da palavra de Deus junto com a igreja. Vamos nos colocar de pé. Você que está aí, pega a sua Bíblia. Josué capítulo de número 5 é o texto que iremos estudar nesta manhã. Então faremos o seguinte: a revista não faz uso de todo o texto, mas eu farei uso de todo o texto, porque entendo que é muito importante para nós lermos todo o texto de Josué, capítulo de número 5. Aí mesmo onde o presbítero Sérgio Alan está, ele vai ler junto com a igreja, para que os irmãos do Facebook possam ouvir o texto. Então, capítulo 5 de Josué, todos encontraram? Diga amém. Então vamos lá. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passassem, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimos neles por causa dos filhos de Israel. A igreja. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Haralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos, a este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que se sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até ao dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa do dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa, pois asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte. Depois comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram da novidade da terra de Canaã. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Todos. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. E fez Josué assim. Vamos orar, vamos pedir a Deus a bênção de Deus, para que nossa mente seja iluminada e que possamos compreender a palavra de Deus na manhã deste domingo. Eu convido você que veio, você que está no Facebook, irmãos e irmãs, Gabriela, me ajude, porque nós estaremos orando ao Senhor, pedindo a iluminação, a capacitação do Espírito de Deus para a nossa vida nesta manhã maravilhosa. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero te agradecer porque estamos aqui na tua casa,
Uma vez mais nesta manhã temos diante de nós um texto da Bíblia. Texto este muito profundo, Senhor, que nós precisamos da capacitação do Espírito de Deus, da iluminação do Santo Espírito, para compreendermos também as verdades que se encontram nesse texto. Abre o nosso entendimento, Senhor, ilumina nosso entendimento, faz-nos compreender a Tua palavra, que somente a Tua voz seja ouvida nesta manhã, e que possamos todos sermos edificados, que haja cura, libertação, salvação, transformação, que milagres aconteçam nesta manhã, Senhor, o inimigo seja derrotado, as barreiras venham ruir, Senhor, e o nome do Senhor seja engrandecido, meu Deus, nesta manhã maravilhosa que nos deu, Senhor. Em o nome de Jesus nós oramos, amém. Obrigado, pode se sentar. Obrigado, galera. Queridos, então vamos lá. Olha, esse texto é tão profundo e a gente tem tão pouco tempo para falar sobre ele. Mas vocês perceberam que eu fiz uma introdução falando que Josué estava diante de um grande desafio, irmã Fabiane. E esse grande desafio qual era? Era enfrentar Jericó, uma cidade extremamente murada, com muros altíssimos, de rochas maciças. Como atravessar isto? E Deus vai dar a Josué a orientação, porque Deus é um Deus que nos orienta quando estamos enfrentando, né, irmã Jacira, batalhas. Deus não nos deixa desorientados, né, irmã Kátia? Deus não nos deixa desorientados. O Senhor se encarrega, presbítero Alan, de nos orientar. E a primeira orientação, Paulo Vitor, que Deus deu a Josué, para Josué, e Josué teria a missão de transmitir ao povo. Por isso que Josué também é conhecido como profeta, porque o profeta é aquele que recebe de Deus e transmite o que Deus deu. E Josué tinha esta missão de receber de Deus a direção, a orientação e transmitir ao povo o que Deus falou. Então Josué é profeta, mesmo que na Bíblia você não encontre menção de profeta para Josué, mas Josué é profeta de Deus. Ele recebe de Deus e entrega a orientação de Deus. Deus fala com Josué e não fala com o povo, porque Deus tem o seu profeta. Então é com o profeta que Deus fala na antiga aliança. Na nova é diferente. No Novo Testamento, na nova aliança, o profetismo é diferente. Mas pensando no profetismo na antiga aliança, Deus não fala com o povo, Deus fala com os seus profetas, que são os seus porta-vozes, e é eles que vão transmitir. Por isso que todas as vezes que o profeta era usado por Deus, a mensagem era uma só: assim diz o Senhor, não eu, mas o Senhor. Então o profeta transmitia a mensagem. Josué é um profeta de Deus, e Josué está recebendo as orientações de Deus para como vencer aquele momento difícil. E eu não sei se vocês perceberam, porque eu fiz uma leitura proposital, porque o primeiro caminho que Deus faz para que o povo pudesse vencer aquela batalha era a circuncisão. O que era a circuncisão na antiga aliança? Era um pequeno corte que era dado no prepúcio de toda criança macho, de todos os meninos. Eles eram cortados o prepúcio, e esta prática já vinha de muito tempo, desde os tempos de Abraão, que era um sinal de que aquele que levou o corte, levou a marca no prepúcio, ele tem uma aliança com Deus dos céus. Então a primeira verdade que a gente aprende é que para vencer os desafios, para vencer as muralhas, para vencer as batalhas, nós precisamos ter uma aliança, um pacto. Com quem? Com o Deus dos céus. Quem aqui tem pacto com Deus? Diga glória a Deus. Tem muita gente, deixa eu te falar, o diabo gosta de imitar a Deus, imitar as coisas de Deus. É por isso que o diabo pega pessoas e leva para um lugar, e aquela pessoa faz pacto com o diabo. Mas a igreja do Senhor tem um pacto, e este pacto também é de sangue, porque quando cortava o prepúcio, sangrava, a ponto dos meninos terem que ficar retirados, esperando o corte sarar. Então era derramado sangue no prepúcio da criança, para que aquele sangue representasse
a aliança. Oh meu Deus, alguém já está entendendo? Alguém já está compreendendo o porquê do corte no prepúcio? Porque o corte traria sangue. Sangue fala do sangue do Cordeiro, que lá na cruz do Calvário foi derramado para que houvesse uma nova aliança. Por isso que quando Jesus vai celebrar a ceia, antes mesmo da morte dele, ele entrega os cálices do suco de uva e diz: tomai, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Oh, glória a Deus. É muito profundo a Bíblia Sagrada. Cada detalhe da Bíblia faz sentido. Não tem nada sem sentido na Bíblia. Então, o primeiro passo para que Israel pudesse enfrentar Jericó, enfrentar as muralhas, era fazer a circuncisão. E por que precisava fazer a circuncisão? Porque os que saíram do Egito, os pais que saíram do Egito, eles foram circuncidados. Lá na saída para sair do Egito, eles foram circuncidados, eles receberam o sinal da aliança. Só que as crianças que nasceram no deserto durante os 40 anos de peregrinação, nenhum deles tinha o sinal da aliança. E os pais morreram no deserto. Sobrou quem? Essa nova geração. E essa geração precisava também ter uma aliança. Também não bastava o pai ter uma aliança, o filho precisava também ter uma aliança com Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então esta é a verdade por trás desse texto, que Deus quer que todas as gerações tenham uma aliança, tenham um pacto com Ele. Este era o primeiro caminho para entrar em Jericó, para vencer as muralhas. Porque a gente lê o texto superficial, acha que foi só o fato deles terem circuncidado Jericó, andando ao redor do muro. Não. Foi um processo que começou com a renovação da aliança. E depois da renovação da aliança, o que eles fizeram? Depois da renovação da aliança, esperou eles sararem e foram fazer a festa de Páscoa. Houve celebração. Então já é o segundo passo. O primeiro passo foi o quê? Conserto. Para vencer as batalhas houve conserto, porque a aliança fala de pacto, a aliança fala de conserto. A circuncisão era um sinal de um pacto, de uma aliança, de um conserto com Deus. Se eu quero vencer as batalhas que me vêm, se eu quero enfrentar as muralhas que me são colocadas diante de mim, eu preciso estar com um conserto com Deus. Ah, meu Deus, alguém está entendendo isso? É necessário um conserto com Deus. Eles fizeram um conserto. Depois do conserto, celebração. O animal de novo é imolado, é festa de Páscoa. E na Páscoa que se faz? O sangue do animal é derramado, se come a carne deste animal, numa celebração, trazendo a memória de que Deus tirou eles do Egito e libertou eles do Egito e preservou eles com vida por causa do sangue do Cordeiro que foi derramado. Oh, aleluia. Então percebe, eu não vou ministrar sobre isso, mas estou fazendo uma introdução para você entender que Josué então leva essa mensagem ao povo, que Deus tinha mandado que todos os machos, meninos, fossem circuncidados, os que não foram, então precisava renovar a aliança. Segundo, celebrar a Páscoa. E durante a celebração, e aqui começa o nosso estudo, que o povo está celebrando a Páscoa, e Josué como um líder estratégico, porque Josué, ele é soldado. É interessante pensar, é tanta coisa importante, é tanta riqueza dentro disso, que a gente fica assim, irmão, já sem saber por onde começar e por onde terminar. Porque para cada tipo de desafio que o povo de Deus enfrenta, Deus tem um líder especial para aquele momento. Preste bem atenção. Moisés foi levantado por Deus porque Israel precisava ser apacentado. Por isso que Moisés não tinha espada, Moisés tinha cajado. Mas para entrar na terra da promessa tinha inimigos. E aí Israel não precisava de um líder pastor, mas de um líder guerreiro. Por isso que Josué não tem cajado, Josué tem espada. É muito profundo, irmãos. Para cada desafio que o povo de Deus enfrenta, Deus tem um líder específico para aquele desafio. Então Moisés não seria a pessoa apta para entrar na terra da promessa, não seria. E quem que seria a pessoa certa para liderar Israel na terra da promessa, que haveriam muitas guerras?
Josué, o homem da espada, o guerreiro. E quando Josué entra, atravessa o Jordão, e eles vão circuncidar, e vão ter festa no arraial, e eles estão ali ao pé de Jericó, Josué se retira sozinho para observar as muralhas e a cidade de Jericó. Ele está sozinho, ele se retira. E neste momento que ele está sozinho, observando estrategicamente todos os detalhes de Jericó, para saber como seria essa conquista, ele vai ter um encontro com Deus. Deixa eu falar uma coisa. O encontro com Deus não foi marcado por Josué, foi marcado pelo próprio Deus. Eu costumo dizer o seguinte: há muitas pessoas que organizam eventos na igreja para que as pessoas tenham encontro com Deus. Não. Os verdadeiros encontros com Deus nós temos agendados por Deus, e muitas das vezes sozinhos. É você e Deus. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Josué está sozinho. O povo está em festa no arraial porque é Páscoa. Josué está sozinho, olhando para Jericó, naquele momento ali, pensando o que fazer. E aí surge diante dele um homem com uma espada nua, desembainhada. Meu Deus. É a partir daqui que começa o nosso estudo. Este encontro que Josué vai ter com este personagem, com este guerreiro, que a gente vai tentar descobrir quem é ele. Porque Josué não sabe quem é. E a gente vai tentar descobrir juntos quem é este homem que Josué, enquanto está olhando para Jericó, este homem aparece. Então vamos lá. Os irmãos entenderam até aqui? Pode dizer amém? É fascinante a Bíblia, né? A Bíblia é um livro, eu particularmente sou fascinado pela Bíblia. Vamos lá então, texto da nossa revista, acompanhe comigo o estudo. Nós temos aí o primeiro tópico, a antessala da batalha, diz assim: Josué busca a vontade de Deus. Diante da responsabilidade histórica de fazer uma das maiores de todas as guerras, Josué se retirou sozinho. Marque isso aí. Josué se retirou sozinho, certamente para refletir, orar e estabelecer estratégias. Já está me ensinando uma verdade, qual? Diante das batalhas que tem que enfrentar, eu preciso ter um tempo a sós com Deus. Não, você não vai vencer batalhas sem isto. É se retirar, fechar a porta do quarto, entrar no aposento e falar com aquele que tem a resposta, a direção. Alguém está me entendendo? Diga, foi isso que Josué fez diante daquela batalha. Ele vai se retirar sozinho, no intuito de quê? De observar, de orar, de buscar uma direção de Deus. Então nas batalhas nós precisamos deste momento, de um particular com Deus. Você vai ter que abrir a porta, e não vai ter pastor para te socorrer, não vai ter missionário para te socorrer, não vai ter profeta para te socorrer. Deus vai fechar tudo, vai trancar todas as portas, vai dizer: é você e eu. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. E aí tem gente que entra em crise, porque nos momentos de dificuldade diz assim: me abandonaram, pastor me abandonou. Não foi pastor, foi Deus que trancou tudo, disse: ninguém vai, porque este momento é para que ele experimente uma intimidade comigo. Nesse momento, um príncipe do exército do Senhor apareceu-lhe como uma espada desembainhada. A espada desembainhada era uma demonstração que havia chegado o juízo. Por que aquele homem, Fernanda, ele está com uma espada? Porque Josué vai encontrar um homem com uma espada desembainhada. Espada é sinônimo de guerra, de juízo. Por isso que Josué encontra aquele homem com uma espada, Eliseu, desembainhada. Era um sinal de que o juízo de Deus tinha chego para os povos da terra de Canaã, que praticavam abominações terríveis. E aí Deus disse: basta, chega. Porque a gente precisa entender o seguinte: você que está me assistindo, e vocês que estão aqui, presta atenção, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, mas Deus também é juízo. E quando o juízo de Deus chega, é inevitável.
Eu poderia mostrar para você na Bíblia que Deus exerceu juízo em vários tempos sobre povos e sobre indivíduos. Podíamos falar sobre o povo do dilúvio que morreu, podíamos falar de Sodoma e Gomorra, podíamos falar da própria nação de Israel que foi invadida pelos babilônicos, foi destruída. Vamos lá, podíamos falar sobre o juízo de Deus sobre Nabucodonosor, podíamos falar, isso não é só no Antigo Testamento não, porque se nós formos para o Novo Testamento, nós podíamos falar do juízo de Deus em Ananias e Safira, nós podíamos falar do juízo de Deus sobre Herodes, que foi dar um discurso e tomou para si a glória e foi comido de bicho. Então o juízo de Deus ainda vem. Nós precisamos ter muito cuidado para não brincar com a misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz em Gálatas que Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, ele vai colher. É sério esse negócio do juízo de Deus. É pena que o tempo é tão pouco para a gente usar. Mas deixa eu usar um texto, já que é a escola dominical, a gente está aqui para estudar a palavra. Abra a tua Bíblia em Hebreus. Eu vou usar um texto do Novo Testamento para mostrar para você que Deus ainda opera com juízo sobre a terra, mesmo no Novo Testamento. Abre por favor em Hebreus capítulo de número 12. Hebreus, carta aos Hebreus 12, 28. Por favor, localize o texto e vamos ler juntos esse texto da Bíblia. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 28. Olha aí, irmãos, dá uma olhada nesse texto aí. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Com Deus não se brinca. Tem muita gente que hoje está ruim aí porque brincou com Deus. Com Deus não se brinca. Então a gente precisa entender que o autor dos Hebreus está nos chamando à responsabilidade, dizendo que nós temos que servir a Deus de maneira piedosa, de maneira agradável e de maneira reverente. Por quê? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E fogo consumidor aí não é fogo do espírito, não. É fogo do juízo. Fogo que destrói. Então a gente precisa entender que com Deus não se brinca. Muita gente brincou com Deus e hoje se queimou, está queimado aí, e bem queimado, porque brincou de ser crente, brincou de Deus, brincou de igreja, não levou a sério, não foi reverente, não teve piedade, e aí sofreu o juízo de Deus. Amém? Então vamos voltar lá em Josué. Então o texto que estamos lendo, o juízo de Deus chega, Fernanda, sobre os cananeus. Alguém pode dizer, deixa eu falar uma coisa, talvez nós estamos aqui numa escola dominical, isso aqui é um verdadeiro seminário, e alguém pode dizer, pastor, por que Deus foi injusto? Porque Israel chega numa terra que foi deles lá atrás, mas eles não estavam mais na terra. Outros moradores vieram para a terra. Agora Deus não é injusto, pastor, de levantar Israel para entrar e matar os moradores e tomar a terra? Por que Deus fez isso? Por que Deus levantou Israel para matar todos os moradores daquela terra, inclusive homens, mulheres, idosos e crianças? E a gente olha para eles e diz, meu Deus, isso é uma carnificina. Que Deus é esse? Por que Deus fez isso? Só para dar a terra para Israel? Não. Era o juízo de Deus sobre os cananeus. E por quê? Porque os cananeus, há muito tempo Deus estava tendo misericórdia, mas eles não estavam levando em consideração a misericórdia de Deus. Deus estava tendo paciência com os cananeus. Olha, quer ver? Tem um texto da Bíblia muito interessante. Abra a tua Bíblia, deixa eu encontrar aqui, Gênesis, deixa eu achar o texto, Gênesis 15, abre aí que é muito interessante estudar isso, porque possa ser que você encontre alguém que te pergunte, mas Deus não foi injusto de levantar Israel para dissipar as nações que estavam na terra? Tá, mas olha o que diz o texto, Gênesis capítulo de número 15, quem achou diga amém, versículo de número 14, vamos ler a partir do versículo 13, bota aí para mim por favor, Gênesis 15, capítulo 15, versículo 13. Então disse
a Abrão. Quem está dizendo a Abrão? Deus. Deus está tendo uma conversa com Abrão, isso há muitos anos atrás. Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Meu Deus do céu. Deus está dizendo para Abraão que os seus descendentes ficariam numa terra estranha como escravo durante 400 anos. Antes de acontecer, Deus já está dizendo para Abraão. E foi exatamente isso que aconteceu. Os filhos, José foi para o Egito, constituiu família, levou sua família. O povo de Deus cresce no Egito e passa a ser escravo no Egito durante 400 anos. Deus já tinha avisado Abraão. Olha como Deus vê o futuro. Olha como Deus sabe o que vai acontecer. Teu povo vai ficar 400 anos preso. Deus deu até o tempo com detalhes. Isso aconteceu o quê? 700 anos mais ou menos antes. Depois, olha o que diz o texto. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão. Isso fala dos egípcios. E depois sairão com grande fazenda. Meu Deus, Deus já está dizendo. Abraão não está entendendo nada. Deus está dizendo assim: os teus descendentes vão ficar em terra estranha, vão ser escravos durante 400 anos. Mas eu vou agir, vou tirar o teu povo, o meu povo dessa terra, e vou castigar aqueles que castigaram o meu povo. Falando dos egípcios. E eles vão sair com grande fazenda. Ou seja, quando Israel saiu do Egito, Israel saiu rico do Egito. Rico. Os egípcios davam tudo que é ouro, que é prata e metais preciosos para Israel ir embora rápido. Por causa da morte dos primogênitos, eles estavam tão desesperados que Israel fosse embora, que deram todo o ouro para Israel. Israel saiu do Egito com um pagamento de todos os anos de trabalho. Você pode dizer glória a Deus por isso? Todos os anos que eles trabalharam foram explorados. Deus fez Faraó pagar eles. Saíram ricos do Egito. Mas vamos continuar. Versículo 15. E tu irás a teus pais em paz. Ou seja, está falando da morte de Abraão. Em boa velhice será sepultado. Tu vai morrer idoso, mas com boa velhice tu não vai ficar doente, e tu vai ser sepultado. Versículo 16. E a quarta geração tornará para cá. Para cá onde? Para a terra da promessa. Porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Por que não era o tempo de Israel estar ali? Porque os amorreus estavam. E Deus estava tendo misericórdia daquele povo. Mas quando a misericórdia de Deus findasse, a medida das iniquidades dos amorreus estivesse, a taça da ira estivesse cheia, Deus mandaria o juízo. E quem era o juízo para os amorreus, para os cananeus? Israel. Israel era o juízo de Deus chegando. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Era Israel. Por isso que Deus levou Israel, tirou do Egito e levou até as cercanias de Jericó e disse assim: agora o meu juízo chegou para esse povo. Eu vou derrubar os muros, vocês entram e matam todos eles, porque o meu juízo chegou nessa terra. E quem era a vara do juízo? Israel. Não era porque Israel era muito bom, não era porque Israel era especial, é porque o juízo de Deus chegou. E quando o juízo de Deus chega, Deus usa instrumentos para ser instrumentos do seu juízo. Está dando para entender, sim ou não? Então vamos lá. Então chegou o juízo de Deus lá em Jericó. Vamos continuar. E por que chegou? É pena que o tempo é tão pequeno e eu estou correndo aqui. Por que Deus decidiu matar todos os cananeus que moravam em Jericó? Vinícius, que é o mais jovem aqui. Por que, Vinícius? Porque os cananeus tinham cometido tudo quanto é tipo de pecados que você possa imaginar: prostituição, homossexualidade, tudo de ruim. Inclusive eles chegaram ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos, bebês, aos deuses cananeus. Você sabe o que é isso? E Deus ficou olhando do céu, aguardando o arrependimento deles. Não houve. E aí Deus decide exterminar com aquele povo. Exterminar.
Deus é um Deus que tem misericórdia, Ele espera, Ele é paciente. Mas quando Deus diz basta, acabou, não tem mais jeito. Quando Deus fala acabou, acabou. Josué visita o lugar da batalha. Vamos continuar aqui. Conhecer o campo de guerra é uma necessidade para quem está no comando. Por isso Josué saiu do acampamento em Gilgal, deslocou-se até o pé de Jericó. Ele deveria andar por toda aquela terra, pois onde ele colocasse os seus pés, o Senhor lhe entregaria o lugar. Vemos com isso que uma batalha exige ações coordenadas. Guarde bem isso. Uma batalha exige ação coordenada. Você que está enfrentando batalha, seja no campo físico, no trabalho, no casamento, com os filhos, uma batalha financeira. Ei, nós precisamos agir de maneira coordenada. Analisar o que eu vou fazer para vencer esta batalha. Eu preciso de estratégias. Josué vai buscar em Deus. Em quem que ele vai buscar, Ezequiel? Estratégia para vencer a batalha? Em Deus. Alguém está precisando ouvir isso? Pastor, estou enfrentando uma batalha tão grande. Então busque em Deus, porque Deus tem as estratégias para nós vencermos as batalhas que surgem na nossa caminhada. Ei, o que não falta, né, irmã André, é batalha. São batalhas por todos os lados. E o que Deus faz? Deus nos dá estratégias para vencer as batalhas. É por isso que em nossas lutas, Deus nos deixa responsáveis por algumas ações como orar, jejuar e adorar. Então preste bem atenção, numa batalha, ouça o que eu vou dizer nesta manhã, você que está no Facebook, os irmãos que estão aqui, preste atenção. Quando estamos enfrentando batalhas, existe aquilo que só Deus pode fazer e existe aquilo que nós temos que fazer. Deus exige de nós atitudes em meio às batalhas. Nós também não podemos cruzar os braços e esperar tudo do céu. Deus olha do céu e exige de nós atitudes em meio às batalhas. Tem coisas que Deus faz e tem coisas que são para nós fazermos. Vamos lá para Jericó, só pensar, derrubar as muralhas era impossível, então é Deus que vai fazer. Mas circundar as muralhas, andar ao redor delas, caminhar durante tanto tempo ao redor, era o povo que tinha que fazer. Deus estava dizendo, vocês fazem a parte de vocês e eu faço a minha parte. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. É isso que nós precisamos entender, que nas batalhas tem a nossa responsabilidade. Então se eu estou enfrentando batalha, quem tem que orar? Eu que tenho que orar. Não adianta ficar pedindo para os outros orarem, ainda que é importante a intercessão de alguém, é importante a oração de alguém em favor da minha vida, mas se eu mesmo não oro, não vai adiantar. Deus espera que eu tenha atitude. Sou eu que tenho que orar, sou eu que tenho que jejuar, sou eu que tenho que me consagrar mais, sou eu que tenho que consertar algumas coisas que estão erradas na minha vida, sou eu que tenho que preparar o altar para que o fogo e a glória de Deus venham. Sou eu. Quem vai mandar glória é Ele, quem vai dar vitória é Ele, quem vai derrubar o gigante é Ele, quem vai operar maravilha é Ele. Mas Deus conta com a minha atitude. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Então a gente precisa entender que existem coisas que Deus faz, existem coisas que Deus exige de nós. Eu costumo dizer, a gente lembra, tem um texto muito interessante, por exemplo, quando Jesus chega ali em Betânia, Lázaro está morto, e quem vai ressuscitar Lázaro é Jesus, porque ninguém ali tinha condição de fazer isso. Mas remover a pedra? Por que Jesus não removeu a pedra? Porque Jesus não vai fazer aquilo que a gente pode fazer. Porque aquilo que é para a gente fazer, é a gente que tem que fazer. Somos nós que temos que fazer. Removam a pedra e deixa que o Lázaro eu ressuscito. Então existe aquilo que só Deus pode fazer, existe aquilo que nós podemos fazer. Então numa grande batalha, Deus espera de nós esforço. Esforça-te. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. Josué busca uma visão estratégica. Josué estava convicto de que deveria dar o seu melhor, esforçar-se como se tudo dependesse dele, mas confiava que o sucesso da sua empreitada
dependia exclusivamente do Senhor. Assim Josué unia ação humana e dependência divina. Isso é lindo demais, né, gente? Ação humana e dependência divina. Josué, cheio de fé, no afã de colher informações para a batalha, levantou os seus olhos e olhou em busca de uma visão estratégica correta. O texto hebraico na passagem aqui utiliza o verbo nasa, que é traduzido, que pode ser levantar, erguer, dando a ideia de que Josué buscou enxergar o todo, não apenas a particularidade das muralhas. Durante a época em que os hebreus eram escravos no Egito, eles pisavam barro, e isso só se faz olhando para baixo, mais especificamente para os pés. Neste instante, porém, o líder ergueu os olhos para o horizonte, visualizando as dificuldades, mas igualmente as conquistas que estavam por vir. Israel por muito tempo só olhou para baixo. Israel por muito tempo só olhava para os pés, aonde eles amassavam o barro. Mas agora não. Deus liberta Israel e dá um novo norte, dá uma nova direção. Vocês não vão ficar mais olhando para baixo, vocês vão olhar para o horizonte, para cima, para o céu. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Coisa linda, né, irmão? Quando era escravo só ficava olhando para baixo, mas depois de liberto, agora os olhos voltam para o céu, para o horizonte. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então Josué precisava considerar, examinar, inspecionar, perceber. Josué, enquanto olhava, considerava as hipóteses, examinava os caminhos, inspecionava as probabilidades, percebia os percalços em nossas lutas, sejam elas grandes ou pequenas. Atente para isso. Em nossas lutas, sejam estas grandes ou pequenas, não devemos agir com imprudência, mas atentar claramente para, em tudo, esperar a resposta de Deus. Tem muita gente tomando decisão errada, tem muita gente tomando decisão no calor das emoções, tem muita gente imprudente, tomando uma decisão por causa de uma situação. Mas a palavra de Deus está nos orientando aqui nesta manhã, que nós precisamos ter prudência. Ser prudente é esperar o tempo certo, a hora certa, a direção certa, é não tomar uma direção errada. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus aí. Josué precisa tomar uma decisão. Josué precisa invadir Jericó, Josué precisa atravessar aquela muralha, mas Josué não é imprudente. Josué está esperando uma direção, uma orientação. Josué está aguardando de Deus uma resposta. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus nesta manhã, diga glória a Deus. A gente precisa ter cuidado, porque às vezes, no calor da batalha, no calor das emoções, no calor da aflição, nós somos imprudentes. Tomamos decisões erradas, falamos o que não deveríamos falar, agimos e depois caímos em si e dizemos: não podia ter feito isso, não deveria ter agido dessa forma, porque foi imprudente. Cuidado na batalha, no calor da batalha. Respira fundo e espera em Deus. Aguarda uma direção. Faça o que você tem que fazer. O que, pastor? Orar. Buscar de Deus uma direção. Vai para a palavra, vai orar, vai buscar em Deus. Para de ficar procurando profetas e profetisas para revelar o futuro. Vai para a palavra, vai para o altar da oração. Entra no teu aposento, fecha a porta e vai falar com Deus. E busca dele uma intimidade. Quem sabe esse problema que você está enfrentando, essa batalha, não seja algo que Deus esteja permitindo para que você tenha um encontro maravilhoso com Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então naquele Josué, eu imagino que as emoções de Josué estão à flor da pele. Ele está diante de um desafio. Atrás dele milhões de pessoas, crianças, mulheres, jovens, idosos. E diante dele um povo feroz, uma muralha enorme, e ele que decide abaixo de Deus. Eu imagino o calor da emoção que esse homem está. Ele precisa tomar uma decisão. E deixa eu falar uma coisa para você: decisões nunca são fáceis. As decisões mexem com as nossas emoções. Eu particularmente sou uma pessoa muito indecisa, porque as decisões mexem muito com as nossas emoções. Tomar decisões, e nós não podemos tomar decisões de cabeça quente.
tomar decisões no calor da emoção, tomar uma decisão no calor da batalha, é preciso esperar. Aleluia. E naquele momento de batalha, em que as emoções de Josué e irmã Cátia estão à flor da pele, Josué faz o que nós devíamos fazer. Ele vai se retirar para um lugar sozinho. Mas ele não estava sozinho. Tinha alguém observando a atitude de Josué. Josué se retira do meio do arraial, percebe que o arraial está em festa, mas Josué não. Josué está consciente que diante deles tem uma grande batalha. E ele se retira para olhar os muros, para analisar como será, como vamos vencer. E ele vai buscar em Deus, e aí se manifesta alguém. Aí nós vamos para o tópico de número 2. Deus se revela a Josué. Diz assim: o Senhor dos Exércitos. Para Moisés, em Êxodo capítulo 3, Deus se apresenta como eu sou, o que sou. Agora ele se declara por intermédio do seu anjo como Deus Todo-Poderoso na guerra. Na verdade, eu sou o que sou. Indica que o nosso Deus será o que for necessário que ele seja, inclusive o Senhor irresistível e poderoso na guerra. Dentre tantos outros títulos nas Escrituras, a denominação Senhor dos Exércitos, por exemplo, seria utilizada frequentemente por muitos profetas. Vamos para a Bíblia, Josué capítulo de número 5, versículo de número 13. Vamos ler todos juntos para a gente perceber, viver esse momento. Olha o que diz o texto. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: não, mas venho agora como príncipe ou capitão do exército do Senhor. Então significa dizer que o Senhor tem um exército. É a partir daqui que Deus é visto como o Senhor dos exércitos. E quem vem é o capitão do exército. Mas quem é este que é o capitão do exército do Senhor? Percebe que diz assim: então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. Preste bem atenção. Anjo não recebe adoração. Se fosse um anjo, mandaria imediatamente Josué se levantar. Não é anjo. Não é anjo. Josué se prostra e vai adorar aquele ser. Anjo não recebe adoração. Quando João foi adorar um anjo na ilha de Pátimo, o anjo mandou João se levantar. Eu sou como tu. Adora a Deus. Josué se prostra em adoração àquele ser, e o ser vai dizer assim: olha o que disse o ser: que diz meu senhor ao meu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Ele não diz quem ele é, mas ele diz algo que Josué sabe muito bem o que é. O que? Porque quando Moisés teve um encontro com Deus na sarça, Moisés, quando chegou ao pé da sarça, a voz divina que vinha da sarça, que era o próprio Deus, dizia a Moisés: tira as sandálias dos teus pés. E Moisés certamente contou essa experiência a Josué, porque Josué era íntimo. Então Deus, para mostrar quem é aquele soldado, ele diz assim: tira as sandálias dos teus pés. Aleluia. Eu imagino que Josué deve ter se balançado todo quando ouviu a voz daquele homem com uma espada na mão dizendo: tira as sandálias dos teus pés. Ele está tentando levar à mente de Josué o episódio de Moisés. Ou seja, quem está ali? Quem é aquele soldado? O próprio Deus. Existem duas possibilidades.
de ser uma teofania, ou seja, Deus se manifestando como homem, ou uma cristofania. A maior parte dos teólogos concordam que quem está ali falando com Josué com aquela espada na mão é o próprio Jesus Cristo. É também conhecido na Bíblia como o anjo do Senhor. Ele desce para falar com Josué e com a espada. Josué está diante do próprio Deus. Oh, aleluia. É por isso que eu costumo dizer, gente, não é Josué que marcou o encontro com Deus, foi Deus que marcou o encontro com Josué. Não foi Moisés que marcou o encontro com Deus, foi Deus que marcou. Não adianta fazermos eventos para tentar levar as pessoas a ter um encontro com Deus. É Deus que se encarrega de fazer isto, de dar ao indivíduo uma experiência que vai ser marcante. Oh, não é Saulo que vai ao encontro de Deus, é Deus que vem ao encontro de Saulo e diz: Saulo, Saulo. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Então a partir daqui nós entendemos que o Senhor é o Senhor dos exércitos, porque o príncipe de Deus vem e diz: eu sou príncipe do exército do Senhor. Então a gente percebe que o Senhor, e é a partir daqui que nós temos textos. É por isso que, olha que coisa linda, tem uns textos da Bíblia que eu me apaixono. É pena, o tempo é muito pequeno. Isaías capítulo 6, abre a sua Bíblia aí, bota aí na tela para mim, Gabi. Isaías capítulo 6, é a partir daqui que Israel vai ter uma nova visão de Deus. Isaías capítulo de número 6, abre a sua Bíblia, você que está nos assistindo aí. Pega aí na capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito. O que é séquito, pastor? São as abas das vestes, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Por que Deus se manifesta, Ezequiel, a Josué como esse Senhor dos exércitos? Porque o que Josué vai precisar agora é de reforço para a batalha. Há uma grande batalha. Quando nós estamos enfrentando batalhas, Deus se manifesta como Senhor dos exércitos, o Deus que guerreia as nossas guerras. Meu Deus, isso é forte demais, aleluia. É por isso que o Salmo 46, abre aí. A gente está estudando Bíblia, então vamos para a Bíblia. Se não der tempo de dar todos os tópicos, eu paro aqui dentro do meu limite de tempo. Salmo 46, olha o que diz o texto, abre a tua Bíblia aí. Salmo 46, versículo de número... o salmo é lindo, né? O salmo todo é lindo, e aí a gente tem que escolher aqui. Vamos ler a partir do versículo 9, Salmo 46, 9. Olha que coisa linda, gente, olha que lindo a gente tem aqui. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele acaba com a guerra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. O salmista está falando de um Deus que guerreia, de um Deus que peleja. Versículo de número 10: aquietai-vos, tenha calma, se aquiete o teu coração, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Versículo 11: o Senhor dos exércitos está conosco. Aponte a mão, aponte o dedo para alguém e diga: o Senhor dos exércitos está contigo. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele não está só com Josué, ele não está mais só com Josué. Oh, aleluia. Lá em Josué ele disse: eu estou aqui, estou contigo nessa guerra. E agora Deus está falando comigo, contigo. Eu sou o Senhor dos exércitos e estou contigo. Está conosco.
Oh, aleluia. Sabem disso? Quando você enfrentar uma grande batalha, saiba que você não está sozinho nem sozinha. Por quê, pastor? Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Levanta a mão para o céu da glória a Deus nessa manhã. O Senhor dos Exércitos está conosco. É lindo demais. Então, pena que o texto é muito grande para a gente. Então a gente precisa entender que Josué vai ter essa experiência marcante com Deus, né? Perto de Deus, diz aqui, Josué, ao ver o príncipe do exército com a espada na mão, da mesma forma como Moisés agira ao ver a sarça ardendo, aproximou-se daquele ser singularmente maravilhoso, mesmo sem saber quem era, pois Josué certamente tinha o desejo de ter experiências com o Senhor. Mas o que ele não sabia é que seria naquele momento. Esse desejo latente de conhecer e andar com Deus sempre esteve presente na vida daqueles que se notabilizaram como heróis da fé. Nas Escrituras, nos dias atuais, igualmente o Eterno procura os verdadeiros adoradores para colocarem em lugares estratégicos. Olha que coisa linda, né? É interessante pensar com você na nossa revista, está escrito assim: um novo tempo marcado pela espada. No evento da sarça ardente, vemos que Deus chamou Moisés para libertar da escravidão egípcia o seu povo. Então Moisés pediu um sinal a Deus, e o Senhor lhe perguntou: o que é isso na tua mão? Lembra que Deus falou isso com Moisés? Moisés disse: Senhor, me dá um sinal. E aí Deus disse assim: o que tu tem na mão? O que é isso na tua mão? Aí Moisés tinha o que na mão? Uma vara, um cajado. E aí Deus transforma numa serpente. Certo? Agora com Josué. Com Josué, o que Josué vai ter na mão? Quer ver? Abre a tua Bíblia. Abre a tua Bíblia. Deixa eu mostrar para você aqui. Josué, capítulo de número 8. Olha que coisa linda, como a Bíblia se completa, olha que coisa fantástica. Josué capítulo de número 8. Quem achou? Versículo 18. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tem na tua mão. Quando Moisés estava diante do mar, o que Moisés tinha que fazer? Estender o cajado, e o mar ia se abrir. E com Josué? Josué não é cajado, Josué é espada. Deus usa o que nós temos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus usa o que nós temos. O que é que tu tens nas mãos? Cajado. Então com esse cajado eu vou abrir o mar. O que é que tem nas mãos? A espada. Com essa espada tu vai vencer o inimigo. O que é que tem nas mãos, Sansão? Uma queixada de jumento. Com essa queixada tu vai abater os inimigos. Deus usa o que nós temos. Deus não vai usar o que você não tem, mas o que você tem é o teu potencial, é a tua capacidade. Deus vai usar o que você tem. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Então Josué tem uma espada, e é a espada. E essa espada dizia o seguinte: eu vou usar você com essa espada, mas quem vai manejar a espada é você. E quem sabe que para manejar uma espada precisa haver uma força física descomunal. Descomunal. Conta-se, segundo os historiadores, que um soldado romano, em seu vigor bélico, ele não conseguiria uma batalha com mais de 3 guerreiros. Esvaía toda a sua energia. A gente vê filmes épicos, né? O cara destrói 1000 pessoas, 10. Na vida real não é assim. Um soldado do exército romano, preparado, tinha condições de pelo menos derrotar 3 outros guerreiros dentro do seu vigor físico. Porque a manejar a espada em guerra exigia muito esforço. Aí você vê o sobrenatural de Sansão, com uma queixada de jumento, sem uma espada, apenas com um osso, uma mandíbula de uma jumenta fresca na mão, ele derruba 1000 homens. 1000. Quando naturalmente um homem só conseguiria derrubar 3. Ele derruba 1000. Samar, num ato sobrenatural, também me parece que derrubou não sei quantas centenas de homens, a ponto da espada ficar colada na mão dele.
Aleluia. Deus dá força para a batalha. Diga para alguém assim: Deus dá força para a batalha. Oh, glória a Deus, dá força para a batalha. Agora Deus vai exigir de nós o quê? Esforço. Esforço. Vamos para o último tópico para a gente encerrar. Deus fala a Josué. Nosso último tópico. Deus fala a Josué. Então, voltemos lá no livro de Josué. Você que está estudando comigo, Deus vai falar com Josué. Só que Paulo Vitor, é interessante que Deus vai falar com Josué, mas quando Josué se depara, irmão Ezequiel, com aquele ser, Josué não sabe se aquele ser é um soldado do exército dele, porque ele tinha centenas de soldados, ou milhares de soldados, e ele não sabe se aquele soldado é do exército do inimigo. Ou seja, ele não tem o discernimento. Ele não consegue compreender que aquele ser que está diante dele é o próprio Deus. E aí, o comentarista da revista aplica isso para a nossa vida, de que na batalha nós precisamos ter discernimento. Discernimento. Olha o que diz o texto: falta de discernimento espiritual. Josué perguntou com certa ousadia ao príncipe do Senhor: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? O servo do Senhor visitava frequentemente a tenda da congregação com Moisés, atravessou o Mar Vermelho e o Rio Jordão, presenciou as pragas do Egito e os milagres no deserto, viu o monte Sinai fumegar pela presença divina, mas ainda assim não conseguiu identificar o anjo da parte do Senhor. Tal fato nos mostra o quanto precisamos de discernimento espiritual. Peça ao Senhor que Ele conceda discernimento espiritual para que você saiba diferenciar aquilo que é divino do que é carnal ou maligno. Eu queria perguntar para você que está aqui nessa manhã, meus queridos irmãos que vieram: será que nós hoje temos tido discernimento? Será que as pessoas dentro da igreja, que eles se dizem servos de Deus, têm realmente discernimento do que vem de Deus, do que não vem de Deus, do que tem origem divina, do que tem origem maligna, do que tem origem humana? Será que nós como igreja sabemos discernir uma mensagem? Ela vem de Deus? Ela vem do diabo? Ela vem do homem? Porque aquela menina que profetizava lá, as revelações lá, e que Paulo recebe uma mensagem, aparentemente parecia ser uma mensagem divina. Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do El Elyon, Deus Altíssimo, e aquela mensagem vinha do diabo. Vinha do diabo. O diabo se apresentou a Jesus no deserto com uma mensagem qual? Não é bom que você esteja com fome, transforme essas pedras em pães. A gente precisa ter cuidado que existem 3 fontes de revelação: divina, humana e satânica. E dentro da igreja, possa ser que alguém, inspirado por uma coisa ruim, esteja profetizando, entregando uma revelação, entregando uma visão, ou seja, uma coisa dela, natural, humano, ele acha que é Deus e não é. E nós, como ficamos? Precisamos de discernimento. Eu quero discernimento. Quem precisa de discernimento para entender o que vem de Deus, o que vem do homem e o que vem do Satanás? Então a gente precisa ter esse discernimento. Tem crente que não tem discernimento, recebe qualquer mensagem, qualquer profecia, qualquer revelação, qualquer visão, mas nós precisamos de discernimento. Você que está no Facebook me assistindo, peça a Deus discernimento. A igreja que está aqui nessa manhã, peça a Deus discernimento. Discernimento por quê? Porque a gente está envolto a muita mentira. Tem muita mentira no meio evangélico, tem muita mentira no meio gospel, tem muita falsa mensagem, falsa revelação, que vem da onde, pastor? Que vem do homem, que vem da natureza humana, ou até mesmo de origem maligna, satânica, para destruir a igreja. E nós como igreja recebemos qualquer mensagem? Não. Nós pedimos a Deus discernimento para entender. Eu quero para a minha vida aquilo que vem de Deus. Eu quero para a minha vida a visão que vem de Deus. Eu quero para a minha vida a revelação que vem. Tem gente tomando decisão errada por causa de quê? Baseada em revelação que não veio de Deus. Não, pastor, eu estou fazendo isso porque Deus mandou. Será que foi Deus mesmo? Nessa pouca tempo de crente que eu tenho, esses poucos anos de crente que eu tenho, o que eu já vi de gente chegar para mim, dizer, não, porque Deus
Deus está mandando eu fazer isso, porque Deus está me dizendo. E depois descobre que não é Deus. Foi as emoções, foi a imprudência, foi a falta de maturidade, de paciência, de humildade. E tomado por um sentimento que ele diz que é Deus, toma a decisão errada. Toma a decisão errada. Então a gente precisa ter muito discernimento. Muito discernimento. Para quê? Para saber se vem de Deus. É a mesma coisa eu digo aos irmãos que profetizam. Muito cuidado. Que entregam visão, muito cuidado. Eu não estou aqui coibindo ninguém. Mas você falar algo para alguém dizendo que foi Deus é muito sério. Você tem que ter convicção disso. Tem que ter convicção disso, que foi Deus que disse, que foi Deus que mostrou. Tem gente falando aí que foi Deus e Deus não está falando nada. Os irmãos estão entendendo? Pode dizer glória a Deus? Então nós precisamos de discernimento. Para encerrarmos aqui na nossa revista, ele vai dizer assim: tira as sandálias dos teus pés. O príncipe do exército do Senhor só pediu uma coisa a Josué: descalça os sapatos dos teus pés. É interessante, né, Ezequiel? Olha como é que Deus é. Olha como é que Deus faz. Olha como é que a gente aprende, Eliseu, com Deus. Josué se aproxima, olha para o homem com uma espada desembainhada e diz assim: tu és do nosso ou tu é do inimigo? Deus não responde como Josué quer. Ele poderia dizer: não, Josué, fica tranquilo, eu sou de vocês, eu sou do bem. Não, porque Deus nem sempre faz como a gente quer. A resposta dele foi: tira as sandálias. E a resposta de Deus já mostra quem é aquele ser: tira as sandálias. E por que tirar as sandálias? Primeiro, para identificar quem é que está falando. É o mesmo que falou com Moisés. Segundo, para identificar que o mesmo que chamou Moisés está chamando ele. E terceiro, para provar a reverência, humildade e obediência do líder. Tira as sandálias. Tira as sandálias. Tirar as sandálias era um sinônimo de reverência. Tirar as sandálias era um sinônimo de humildade. Tirar as sandálias era sinônimo de obediência. Deus às vezes prova aquele que Ele quer usar dessa forma. Deixa eu ver se ele é reverente. Deixa eu ver se ele é obediente. Deixa eu ver se ele é submisso. Não pense você que Deus vai usar qualquer um de qualquer maneira. Não. Primeiro passa por um processo. Deixa eu ver se realmente essa pessoa está habilitada a me servir, a ser um instrumento meu. Deixa eu ver se ele tem reverência na minha casa, na minha presença. Deixa eu ver se ele tem reverência quando ele está com os amigos. Deixa eu ver que tipo de linguajar ele fala, ela fala. A reverência não está só no templo. A reverência tem que estar em todo lugar, porque Deus habita em nós. E em todo lugar deve haver reverência. Reverência é respeito à santidade de Deus. Reverência é respeito ao próprio Deus. Então Deus espera da sua igreja reverência. Tem muito crente irreverente com as coisas de Deus. Tem muito crente faltando com a reverência. E aí Deus diz: tira as sandálias. Deus está querendo reverência. Reverência ao Senhor, porque Deus é santo. Ele exige santidade e reverência daqueles que se aproximam dele. Sem reverência e consciência de quem Deus realmente é, não podemos ter uma vida de comunhão com Ele. A santificação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, é a vontade de Deus para o seu povo. Ser santo significa ser o quê? Consagrado, separado do mundo, a fim de ter comunhão com Deus. Me ajude aí, Gabi, nós vamos encerrar. Então Deus se manifesta a Josué e diz assim: tira as sandálias. Deus exige de Josué, sabe o quê? Santidade, reverência, obediência. Quer vencer a batalha, Josué? Quero, Senhor. Tira a sandália. Sabe que Deus está falando com alguém?
Quer vencer a batalha? Tira a sandália. Descalça os teus pés. O que Deus está querendo com Josué? Reverência. O que Deus está querendo com Josué? Obediência. O que Deus está querendo? Santidade. Quer vencer essa batalha, Josué? Quer ter direção? Quer ter orientação? Quer que esses muros caiam? Quer receber de mim uma palavra de orientação? Tira primeiro as sandálias. Tira as sandálias. Pode olhar. É pena que o tempo é pouco, mas pode olhar. Depois que ele tira a sandália, é que Deus vai falar com ele o que ele tem que fazer. Deus não fala nada. Deus está observando a atitude de Josué. Tira as sandálias dos teus pés. Josué tira, se prostra diante daquele ser. E aí o ser vai orientar ele no capítulo 6. O que ele deveria fazer? Tu vai pegar os sacerdotes, vai rodear o muro. Deus está falando com ele, mas ele está prostrado, sem sandália, diante de Deus. E Deus está dando a direção. Será que Deus está falando com alguém nesta manhã? Quer direção para vencer essa guerra? Quer estratégia para vencer essa batalha? Quer sair vitorioso neste momento difícil? Quer vencer as batalhas que vão vir sobre você? Tira as sandálias. Sabe qual é a minha oração hoje? É que todas as vezes que nós enfrentarmos batalha, Fernanda, nós venhamos ouvir a voz de Deus. Tira as sandálias. Tira as sandálias. Princípio para vencer batalha: tira as sandálias. Seja tomado pela reverência. Se aproxima de Deus. Obedeça a sua voz e seja santo. Fica de pé para a gente orar. Vamos fazer uma oração, depois a Fernanda canta. Oh, aleluia. Tira as sandálias. Tira as sandálias. Tira as sandálias. Tirar as sandálias aqui tem tanta coisa importante para falar, mas o tempo não dá. Mas que fique ecoando na tua mente, no teu coração. Tira as sandálias. Quando estivermos olhando um programa que não é bom para a nossa vida cristã, nós vamos ouvir a voz de Deus dizendo: tira as sandálias. Tira as sandálias. Remove as sandálias. Oh, glória. Da onde veio aquelas sandálias, pastor? Do Egito. Do Egito. Remove as sandálias. Remove as sandálias. Remove. Quer me ouvir? Quer ter direção? Quer vencer as batalhas? Remove as sandálias. Remove as sandálias. Remove as sandálias. Fernanda, pega o microfone para orar em nome de Jesus. Nós vamos orar. Oh, glória a Deus. Que nesta manhã, você que está me assistindo e você que está aqui, seja qual for a batalha que temos enfrentado, ou se talvez você não esteja agora enfrentando uma batalha, mas pode saber que vai enfrentar. Eu não estou profetizando isso para a sua vida de forma nenhuma, mas a vida é feita de batalhas. Batalhas. A vida não é uma constante batalha, mas nós temos vez ou outra batalhas para enfrentar. E quando enfrentarmos essas batalhas, que ouçamos a voz de Deus. Tira as sandálias. Vamos orar em nome de Jesus. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Oremos. Pai, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu santo nome na manhã deste dia, Deus, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque tu és o Senhor dos exércitos, tu és o nosso general. O Senhor está à frente, Pai, da nossa vida, das batalhas da nossa vida, Senhor. E nessa manhã, nosso coração, Pai, ele está sendo tão abençoado por ti, Pai, porque sabemos que o Senhor, Pai, está à frente de tudo. O Senhor está no controle de todas as coisas, da nossa vida, de todo o nosso ser, de todas as lutas e batalhas, Senhor, que possamos enfrentar em nossa vida, Pai. Obrigada porque o Senhor é um Deus amoroso, é um Pai amoroso que não nos abandona, que está sempre conosco. E nós queremos te adorar na manhã desse dia, te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Palavra, Pai, que acalentou os nossos corações, Senhor, que encheu a nossa alma de esperança, de alegria, Pai, de conforto, Pai, de confiança. Porque nós, Senhor, servimos a um Deus todo-poderoso, um Deus que
enfrenta tudo e todos por nós, Senhor, e nós queremos te adorar, Pai, exaltar o teu santo nome e te pedir, Pai, que o Senhor continue conosco e que nessa manhã, Pai, o Senhor nos dê discernimento, Pai, nos dê sabedoria em todas as coisas, que nos ajude, Pai, a buscar a Ti em todos os momentos da nossa vida, para que possamos tomar decisões acertadas diante do Senhor, decisões que vão agradar ao Senhor, decisões, Pai, que não vão acarretar prejuízos para a nossa vida ou para a nossa casa, para a nossa família, mas que sejamos guiados pelo Teu Santo Espírito em todo o tempo, Pai, para que sejamos vitoriosos nessa terra e que o Teu nome seja sempre glorificado através das nossas vidas, Senhor. Pai, nós te adoramos, te entregamos a nossa vida e te agradecemos por tudo, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo, e todos digam amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que você tenha um domingo abençoado em nome de Jesus.